Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais renomados de todos os tempos, ganhou destaque como imperador romano de 161 a 180 d.C. Ele representa o último dos 5 bons imperadores, ocupando uma das posições mais elevadas de poder naquela era. Apesar de ter acesso ilimitado a seus desejos, Marco Aurélio escolheu direcionar sua vida para a busca da equidade e justiça. Durante seu governo, além das responsabilidades imperiais, Marco Aurélio surpreendeu ao dedicar tempo à construção de uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como Meditações. Este conjunto de textos tornou-se uma obra fundamental na filosofia estoica. Nas Meditações, o imperador descreve orientações sobre autodesenvolvimento, focando principalmente em adotar uma perspectiva universal e analisar criticamente seus próprios julgamentos, assim como julgamentos sobre os outros. Enquanto líder de um império que enfrentou várias guerras durante seu reinado, Marco Aurélio aplicou sua filosofia estoica de maneira única. Utilizando seus próprios ensinamentos, ele conseguiu deixar de lado o estresse e as preocupações inerentes ao comando de um poderoso império. Sua abordagem filosófica permitiu que ele se destacasse como um líder confiável, comprometido em ser o melhor que poderia ser. O estoicismo, uma filosofia antiga e amplamente conhecida, transcende a mera teoria, representando uma fonte verdadeiramente inspiradora para moldar o pensamento e a vida. Os adeptos desta corrente filosófica acreditavam firmemente que a chave para a felicidade individual residia em fazer a coisa certa. Para alcançar tal feito, consideravam essencial possuir um julgamento sólido e um pensamento racional claro. Neste vídeo, exploraremos como é possível desenvolver uma mente racional através de 5 lições fundamentais, inspiradas nos ensinamentos de Marco Aurélio. Antes de mergulharmos nesse conhecimento enriquecedor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Sabedoria Estoica caso ainda não o tenha feito, e ativar as notificações para não perder nenhum insight transformador. Marco Aurélio nos ensina a escolher não ser prejudicado, destacando uma das maiores lições do estoicismo e assumir o controle de nossa percepção. Estamos acostumados a julgar tudo em nossa jornada, eventos, pessoas, paisagens. Cada experiência recebe um julgamento de valor, categorizando-as como boas, ruins, chatas, divertidas, bonitas ou feias. No entanto, essa prática constante é desgastante e, o que é mais preocupante, afeta negativamente nossas vidas. Um exemplo claro dessa dinâmica está presente quando julgamos cada interação em um dia particularmente difícil como horrível. Essa abordagem concede ao próprio dia uma visão ainda mais negativa. Da mesma forma, se rotulamos uma festa como chata, é como se toda aquela semana se resumisse à parte entediante. Muitas vezes, deixamos que nossos julgamentos iniciais sejam influenciados por nossas emoções, o que pode nos tornar menos racionais. Além disso, a tendência de julgar cada momento de nossas vidas muitas vezes está vinculada à propensão de expressar nossas experiências usando metáforas e hipérboles. Essa prática, no entanto, tende a amplificar a percepção negativa das coisas. Por exemplo, se alguém é dispensado por seu parceiro, pode dizer que seu ex quebrou seu coração, quando, na realidade, o cerne da questão pode ser que o parceiro não sente mais o mesmo afeto que costumavam sentir. É fundamental reconhecer e separar as emoções exageradas das situações reais. Essa maneira de se expressar, ou melhor, essa forma de pensar, sugere que o modo como você se sente não é determinado pelo evento em si, mas sim pela maneira inconsciente como escolhe pensar sobre ele. Como afirmou Epíteto, as pessoas não ficam perturbadas pelas coisas, mas sim pela imagem que constroem delas. Os estoicos, por outro lado, incentivam a prudência ao julgar tudo que se encontra e as ações realizadas. Uma abordagem cuidadosa inclui desfazer os julgamentos, o que essencialmente significa ir além do primeiro instinto, esquecendo e avaliando as situações por meio de lentes mais otimistas e razoáveis. Reenquadrar eventos é uma prática recomendada pelos estoicos. Por exemplo, transformar uma festa considerada chata em uma oportunidade de explorar um local novo e conhecer pessoas diferentes. Praticar o não julgamento imediato,
baseado em instintos e emoções, é um ponto de partida crucial para treinar a percepção da vida. Sempre que pensar em algo, questione se é racional e se há uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar a situação. Marco Aurélio ressaltou que os danos só ocorrem se os considerarmos como danos, indicando que temos controle total sobre como certas situações nos afetam. Os estoicos também encorajam a ver cada desafio como uma oportunidade ou fonte para o bem. Transformar adversidades em exercícios para treinar a perspectiva histórica é uma abordagem fundamental. Nesse contexto, surge o desafio conhecido como virando o obstáculo de cabeça para baixo, que incentiva a mudança de perspectiva diante dos obstáculos, transformando-os em oportunidades de crescimento. Ao deparar-se com um novo colega de trabalho que aprende devagar e cujos erros impactam os lucros da empresa, é natural sentir-se frustrado. Este colega parece ser um obstáculo para a busca da eficácia, eficiência e lucratividade desejadas. No entanto, essa situação pode ser encarada como uma oportunidade para o bem. É uma chance para os mais experientes exercitarem e aprimorarem a paciência, tornando-se melhores mentores. Também representa uma oportunidade para aprender a integrar novas pessoas na empresa e lidar com momentos estressantes, habilidades valiosas que terão utilidade a longo prazo. Marco Aurélio, ao abordar esse tipo de desafio, proferiu a famosa frase: "O impedimento à ação torna-se o caminho." Em vez de julgar cada aspecto de forma exagerada, reserve um momento para olhar objetivamente as situações. Ao fazê-lo, pode-se descobrir que a vida é mais simples e clara do que se pensava. Cada situação possui interpretações tanto positivas quanto negativas. Ajustar a mentalidade para uma perspectiva mais positiva pode resultar em uma vida mais tranquila, onde as adversidades incomodam menos do que antes. Essa mudança de perspectiva possibilita enfrentar a vida com maior facilidade. De acordo com a lição Controle suas emoções e o conselho de Marco Aurélio sobre aprender a controlar as emoções, é imperativo parar de permitir que as emoções anulem o que a mente nos diz. Aconselha-se a abandonar comportamentos hipócritas, egocêntricos e irritáveis, uma vez que agir com base na emoção é frequentemente contrastado com a ação racional, e isso não é sem motivo. Nada obscurece nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções. Se o objetivo é manter uma clareza de pensamento constante, uma das habilidades essenciais a dominar é a capacidade de controlar as emoções. Segundo Marco Aurélio, a emoção da raiva, em particular, causa mais prejuízo do que benefício. Ao contrário do que muitos pensam, controlar as emoções não implica em negar sua existência. Em casos de intensa raiva, como resultado de uma traição, tentar esconder essa emoção não a faz desaparecer. Controlar emoções como a raiva, conforme observado pelos estoicos, envolve redirecioná-las. Portanto, quando sentir raiva, é útil questionar-se sobre como pode lidar com essa emoção de forma construtiva. Perguntar-se se expressar raiva irá diminuí-la ou melhorar a situação é crucial. Essa abordagem pode contribuir para o crescimento daqueles que o magoaram. Em resumo, é essencial pensar nas ações desejadas e questionar sua utilidade. Caso contrário, é recomendável encontrar maneiras de expressar emoções de maneira útil. Por exemplo, buscar resultados mais positivos ao conversar calmamente com aqueles que causaram dor, explicando os sentimentos e tentando compreender o ponto de vista deles. Você também pode adotar práticas como manter um diário, praticar exercícios físicos, mergulhar em um videogame ou livro, ou qualquer outra atividade que auxilie na liberação da raiva. Em um exemplo, considere a ansiedade ou o medo. É inviável simplesmente reprimir esses sentimentos. No entanto, é possível redirecioná-los. Em vez de permitir que a ansiedade paralise, utilize-a como um estímulo para desafiar a si mesmo, enfrentando situações que o fazem sentir-se desconfortável, enquanto reconhece sua existência. Imagine que esteja temeroso de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas encaram esse medo como um obstáculo e deixam-se deter por suas ansiedades. Por outro lado, alguns conseguem seguir em frente, considerando a ansiedade como um desafio a ser reprimido e ignorado.
No entanto, nenhum desses extremos é necessário. Em vez disso, o medo pode ser expresso de maneira saudável, até mesmo sendo útil. Por exemplo, esse medo pode levar você a antecipar possíveis obstáculos, preparando-se para responder a perguntas e contrapontos. O medo, nesse contexto, oferece motivação positiva para prosseguir, desafiando-se a crescer como pessoa, superando obstáculos e provando a si mesmo que é capaz. Ao conseguir redirecionar emoções fortes com facilidade, torna-se possível manter a calma, independentemente das circunstâncias emocionais. Suas emoções não diminuirão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. A consciência constante das emoções, combinada com a capacidade de redirecioná-las, resultará em uma abordagem tranquila diante da vida, onde o controle emocional não comprometerá a habilidade de tomar decisões racionais e inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para cultivar uma mente mais calma. Exercitar a dualidade de controle envolve duas regras essenciais. A primeira consiste em manter a serenidade interior, enquanto a segunda incentiva a enfrentar as situações de frente, encarando-as pelo que realmente são, conforme a terceira lição de Marco Aurélio. Segundo o imperador, exercitar a dicotomia do controle implica reconhecer o poder que se tem sobre a própria mente, independentemente dos eventos externos. Esta dicotomia estabelece uma clara distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, fatores como o clima, o trânsito ou as opiniões alheias estão fora de nosso controle. No entanto, como nos vestimos, a hora em que saímos e o tipo de pessoa com quem nos relacionamos são aspectos que podemos influenciar. Assim, diante de situações que provocam determinadas emoções, é crucial perguntar-se: o que posso controlar? Tudo o que está sob seu controle é uma razão para agir. Em contrapartida, aquilo que não pode ser controlado deve ser aceito e abraçado, sem permitir que afete seu estado emocional. A habilidade de distinguir entre esses dois domínios e agir de acordo tem o poder de iluminar sua mente, proporcionando clareza e equilíbrio emocional. E instantaneamente, uma parte crucial da dicotomia do controle é o amor fati, traduzido como amor ao destino. Ao abraçar a vida e todas as circunstâncias que ela apresenta, você cultiva um amor constante pela vida. Reconhecer-se que não se pode escapar do destino ou controlar circunstâncias além de seu domínio. No entanto, a escolha de amar a própria vida, independentemente do que ocorra, permanece ao seu alcance. Imagine descobrir que foi rejeitado para um emprego desejado por anos. Pode se sentir tentado a encarar isso como uma falta de redenção, uma vez que a ambição não foi alcançada e a sensação de fracasso é evidente. Contudo, essa perspectiva é um equívoco. Em vez de ver o não cumprimento da ambição como exclusivamente negativo, investigue as razões para o resultado adverso. Utilize essa compreensão para gerar uma ação positiva. Se a falha foi sua, algo controlável, trabalhe nessas áreas e tente novamente quando surgir uma oportunidade semelhante no futuro. Se a razão da não obtenção do emprego foi um fator externo, como nepotismo ou um conflito de personalidade com um membro da equipe de contratação, essa situação estava além do seu controle. Isso implica que a oportunidade nunca existiu verdadeiramente. Reconhecer a distinção entre o que pode e não pode ser controlado é fundamental para manter uma perspectiva equilibrada e enfrentar a vida com serenidade. E não faz sentido ficar chateado com algo que nunca existiu. Uma parte crucial de aceitar o destino é se distanciar de resultados fixos e marcadores externos de sucesso. Por exemplo, se o seu desejo é ser um escritor e você mede o sucesso pelo número de vendas do seu livro, permite que o mercado de livros controle seu êxito. No entanto, se opta por medir o sucesso pela satisfação com o resultado final do produto ou pela quantidade de esforço dedicado a ele, está no controle do seu próprio sucesso. É fundamental fazer tudo ao seu alcance para perseguir seus objetivos, mas é igualmente importante não esquecer a possibilidade de não alcançá-los e aceitar essa eventualidade com antecedência. Ao concentrar-se apenas no que está sob nosso controle e comprometer-se a aceitar tudo que não ocorre exatamente como desejamos, conseguimos manter a calma, independentemente do que aconteça. Na quarta lição,
trazida por Marco Aurélio, destaca-se a importância de manter as virtudes em mente. Cave fundo dentro de si mesmo, pois existe uma fonte de bondade sempre pronta para fluir, como ele diz. Ao continuar a explorar, a virtude se revela como uma excelência de caráter ou um comportamento moralmente bom. Esse comportamento moralmente bom não beneficia apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor, contribuindo para o bem maior. Os estoicos sustentavam a crença em um universo interdependente, onde tudo e todos estão de alguma forma conectados. Temos um vídeo no canal que explora mais a fundo esse tema, deixaremos o link nos comentários para que possam assistir. De acordo com o estoicismo, aquilo que é melhor para o bem maior acaba sendo melhor para cada indivíduo. É por isso que os estoicos estavam convictos de que as escolhas mais racionais eram aquelas comprometidas com o bem maior, ou, em outras palavras, agiam de maneira virtuosa. Não agir virtuosamente, segundo os estoicos, é resultado da ignorância. Quando a vida conduz o indivíduo em uma direção inesperada, as virtudes podem orientá-lo sobre o que fazer e mantê-lo com os pés no chão. Por essa razão, as pessoas mais virtuosas tendem a ser mais calmas e relaxadas. Para alcançar a virtude, é fundamental ter em mente as 4 virtudes mais importantes do estoicismo em sabedoria, justiça, temperança e coragem. A sabedoria, para os estoicos, é a capacidade de julgar o que é bom, ruim, intermediário ou neutro, em vez de ser controlado pela emoção. Deve-se pensar de maneira clara e lógica sobre o que seria moralmente correto fazer ao invés de ser guiado pelas emoções. Ao enfrentar 2 opções em uma situação difícil, a sabedoria é a habilidade de considerar ambas. A virtude da justiça é adquirida através da sabedoria e implica fazer o que é certo e justo para os outros, assim como para si mesmo. Os estoicos consideram isso um dever consigo mesmo, com os semelhantes e com a sociedade como um todo. A coragem, por sua vez, é a capacidade de agir diante do próprio medo, fazendo o que é necessário ou útil mesmo quando não se sabe se terá sucesso. Coragem não é a ausência do medo, desejo ou ansiedade, é decidir agir e dar passos apesar dessas emoções. Por último, a temperança, outra palavra para moderação, implica manter-se no meio entre 2 extremos, assegurando que nunca se tome excessivamente ou em quantidade insuficiente. Na prática, a temperança frequentemente se assemelha a um autocontrole disciplinar. Conforme Marco Aurélio destacava, uma qualidade distintiva dos humanos em relação aos animais era a capacidade de nos contermos quando necessário. A temperança desempenha um papel crucial para garantir nosso bem-estar a longo prazo, mesmo que isso signifique sacrificar a satisfação imediata. Para ilustrar, considere um simples exemplo: um saco de batatas fritas. Consumir todo o saco de uma só vez pode proporcionar prazer momentâneo, mas é prejudicial à saúde e até mesmo ao humor em alguns casos. Portanto, é vital praticar o autocontrole e parar após as primeiras mordidas. A sabedoria é uma aliada essencial da temperança. Somente ao pensar com sabedoria é possível decidir a quantidade necessária de algo antes de se autocontrole. Os estoicos categorizavam todas as coisas e ações possíveis no mundo como bens, males e indiferentes. Buscar o bem, evitar o mal e escolher os indiferentes conforme melhor convir eram princípios fundamentais. A prática dessas virtudes orienta a conduta, evitando a criação do mal ao agir contra esses princípios, e promovendo o bem ao agir em conformidade com tais virtudes. Quando realizamos atos indiferentes, como dar um passeio, não contribuímos para o bem ou mal. Seguir essas simples regras não apenas molda uma pessoa melhor, mas também uma pessoa mais serena. Quando agimos em conformidade com as virtudes, somos constantemente guiados pelo bem e operamos de maneira racional, de acordo com os ensinamentos dos estoicos. Esse comportamento culmina na criação de uma mente calma. Na 5ª lição, Marco Aurélio nos lembra, de maneira eloquente, de considerar sempre o quadro geral. Ele expressa essa ideia como Platão a colocou, sugerindo que, ao falar sobre as pessoas, é preferível observar de cima e abranger tudo de uma só vez. Considerar o panorama geral é uma parte tremendamente importante para clarear a mente enquanto vivemos nossas vidas.
Estamos constantemente no epicentro de tudo, e cada problema pode parecer monumental quando estamos imersos nele. Por exemplo, no meio de uma pequena multidão, pode parecer que toda a cidade está lotada, mas um simples passo para o lado pode provar o contrário. Ao darmos um passo para trás e observarmos o mundo como um todo, e nossas vidas, percebemos que tudo o que experimentamos é, na verdade, pequeno. Reconhecemos nossa pequenez diante do vasto mundo que existe além de nossa experiência subjetiva. É comum as pessoas esquecerem que suas experiências e opiniões não são as únicas que importam. Até mesmo alguém que guarda uma lembrança negativa de ter sido mordido por um cachorro na infância pode não compreender ou acreditar que os cachorros podem ser animais de estimação úteis e incríveis para outros, a menos que considerem conscientemente a possibilidade de diferentes experiências. Todos nós precisamos, de tempos em tempos, dar um passo para trás e nos questionar sobre o que estamos esquecendo ou perdendo. Essa prática pode ser útil em várias situações. Por exemplo, ao enfrentar a decisão entre permanecer no emprego atual ou candidatar-se a uma vaga recém-aberta em outro lugar. Essa escolha pode parecer desafiadora, especialmente se não tiver certeza da satisfação no novo emprego. Talvez sinta-se confortável com o trabalho atual e relute em assumir a responsabilidade adicional da promoção. No entanto, há muito mais a considerar antes de tomar uma decisão. Você já considerou a possibilidade de adentrar em um campo totalmente diferente ou buscar uma renda extra como uma maneira de ganhar dinheiro durante o seu tempo livre, além do seu trabalho atual? Talvez se envolver mais em um hobby para desviar o foco do tempo dedicado a algo que você não aprecia tanto. Existe uma grande chance de que haja inúmeras opções na vida das quais você ainda não tem conhecimento. Olhar para o quadro geral, em vez de se concentrar apenas no que está imediatamente à sua frente, pode ser tremendamente útil na tomada de decisões. Analisar a perspectiva ampla não só auxilia na determinação do que é importante, mas também contribui na formação de opiniões. É crucial ter conhecimento sobre todas as opções ou aspectos de uma determinada situação para julgá-la corretamente. Além disso, dar um passo para trás implica afastar-se de sua visão pessoal e preconceitos. Ao abrir mão de seus próprios desejos por um momento, você pode lembrar-se das pessoas ao seu redor e do seu compromisso com elas. Ao considerar o mundo como um todo, em vez de apenas a sua vida, torna-se extraordinariamente relevante ao enfrentar escolhas difíceis, problemas ou mudanças na vida. Fazer perguntas internas, seja no momento ou posteriormente durante a reflexão, é uma prática valiosa. Questões como os efeitos a longo prazo de suas escolhas ou ações, as perspectivas de outras pessoas, o impacto no bem-estar próprio e dos outros ao seu redor, bem como a exploração de escolhas não consideradas anteriormente, podem guiar a reflexão. Reservar um tempo para contemplar todos os aspectos do mundo ajuda a obter uma compreensão mais clara de suas ações, pensamentos, vida e escolhas. Ao considerar o quadro completo, você adquire uma visão abrangente que o liberta de restrições, preconceitos e dúvidas desnecessárias. Compartilhe este vídeo com amigos que possam se beneficiar dessa sabedoria milenar e nos ajude a espalhar esse conhecimento. Agradecemos por assistir.